Oi, pessoal! Meu nome é Olivia e eu tenho 18 anos. Me conte, você alguma vez já sonhou em conhecer seu irmão ou irmã gêmea que você não sabia que existia? Você acha que coisas assim não acontecem na vida real? Não tire conclusões precipitadas. Minha história, embora pareça incrível, prova que milagres acontecem. Inscreva-se no canal. Eu sei o que realmente vai te surpreender. Eu moro com os meus pais adotivos. Eles me adotaram há 10 anos. Antes disso, eu vivi a minha vida inteira em um orfanato. Então, não me lembro dos meus pais biológicos. Eles devem ter me abandonado quando eu ainda era muito nova. Isso acontece, e eu não guardo rancor deles por isso. Meus novos pais se tornaram minha família de verdade. Essa história começou no dia em que, de repente, tive uma dor no estômago. A dor era tão forte que minha mãe chamou uma ambulância. Eles me levaram ao hospital, me examinaram e disseram que eu precisava de uma cirurgia urgente. Não era nada muito ruim, só uma apendicite. A operação não era complicada, mas não podia esperar. Fui anestesiada e tudo ficou preto. Acordei em uma enfermaria depois que a cirurgia foi concluída. Eu me sentia um pouco enjoada. De repente, senti alguém pegando na minha mão. Era ótimo saber que alguém estava lá por mim. Eu quis ver quem era e virei a cabeça para olhar. Uma garota estava deitada na cama ao lado da minha. Mas o que era aquilo? Eu não conseguia acreditar. Nós tínhamos os mesmos olhos, o mesmo cabelo, o mesmo sorriso. Aquela garota era uma cópia minha. Ela estava olhando para mim, surpresa e sorrindo. Ela provavelmente também não conseguia acreditar. Eu queria perguntar a ela por que ela se parecia tanto comigo, mas não consegui. A menina tinha uma máscara de oxigênio cobrindo o rosto e, por isso, não conseguiria me responder. Mas eu não precisava de uma resposta. Eu sabia quem ela era. Minha irmã gêmea, Isabel. Eu não a via há 10 anos. Nós morávamos juntas no orfanato. Sempre fomos exatamente iguais. Ela era minha amiga mais próxima e compartilhávamos todas as nossas alegrias e tristezas. Sempre estivemos presentes uma para a outra. Mas, depois que eu fui adotada, a minha irmã foi deixada sozinha no orfanato. Fomos separadas e desde então eu nunca mais a vi. Mas nunca deixei de pensar nela. Eu sempre soube que um dia nos encontraríamos novamente. Mas nosso reencontro durou pouco. Naquele mesmo dia, eu fui transferida para outra ala. Pedi para que me deixassem ficar com a Isabel, mas me disseram que tínhamos diagnósticos diferentes. Então, tive que ser transferida para outra enfermaria. A Isabel sofreu um acidente de carro e tinha que ficar mais tempo na ala para pacientes gravemente feridos. Alguns dias depois, eu tive alta do hospital e fui para casa. Eu não consegui ver a Isabel de novo, mas eu não conseguia parar de pensar no nosso encontro. Achei estranho termos sido separadas quando crianças. Então, imediatamente perguntei à minha mãe adotiva sobre isso. Ela pareceu muito surpresa e disse: "Do que você está falando, Olivia? Não havia nenhuma Isabel no orfanato. Talvez a minha mãe tenha esquecido?" Eu a lembrei que minha irmã Isabel morava no orfanato comigo e que ela se parecia muito comigo, mas eles escolheram eu. Por que meus pais também não a adotaram? Querida, você está se sentindo bem? Minha mãe perguntou ansiosamente. Você nunca teve uma irmã. Você estava sozinha lá. Eu não conseguia acreditar. Por que minha mãe estava mentindo para mim? Eu me lembrava de tudo perfeitamente. Percebi que meus pais adotivos estavam escondendo a verdade de mim. Mas por quê? Foi quando decidi encontrar a Isabel. Assim que consegui andar novamente após a cirurgia, voltei imediatamente para o hospital. Eu disse na recepção que queria visitar a minha irmã. Eu não sabia qual era o sobrenome dela agora, mas disse a eles que o primeiro nome dela era Isabel e que ela havia sido internada após um acidente de carro. Estranhamente, eles me disseram que não haviam tratado nenhuma garota que se encaixasse nessa descrição. Como assim? Eu disse a eles que ela se parecia comigo. Foi quando eles perceberam de quem eu estava falando. No entanto, eles disseram que o nome dela era Hannah e ela já tinha recebido alta. Hannah? Que história é essa? Minha irmã tinha mudado seu primeiro nome, assim como seu sobrenome. Mas por quê? Pedi o endereço dela, mas eles disseram que só podiam me dar seu número de telefone. À noite, liguei para o número que me deram no hospital. Quando ela atendeu, senti que nossas vozes soavam muito parecidas. Era ela, minha irmã. Expliquei a ela quem eu era e chorei de alegria. Finalmente te encontrei, eu disse com lágrimas no rosto. A Isabel, ou como ela era chamada agora, Hannah, disse que estava muito feliz por ter notícias minhas, mas infelizmente ela não se lembrava de mim. A Hannah disse que teve amnésia após o acidente e tudo o que havia acontecido antes do hospital havia desaparecido de sua memória. Então eu tenho muito o que contar a você. Vamos nos encontrar, eu disse alegremente. A Hannah concordou, é claro. Nos encontramos no dia seguinte e imediatamente abracei a minha irmã.
A Hannah ficou, obviamente, bastante surpresa. Afinal, ela não se lembrava de mim. Então, eu era uma completa estranha para ela naquele momento. Mas comecei a contar a ela sobre a nossa infância no orfanato, sobre como éramos próximas. Você não consegue ver como somos parecidas? É porque somos irmãs, eu disse alegremente. Desde então, minha irmã e eu nos encontramos várias vezes. Claro, éramos uma família, mas 10 anos se passaram e cada uma de nós tinha pais diferentes agora. Ela não podia simplesmente morar comigo ou eu com ela. Eu não tinha contado nada aos meus pais adotivos ainda. Eu ainda não entendia por que eles estavam mentindo para mim ao não admitir que eu tinha uma irmã. Mas a Hannah contou aos pais dela sobre mim e eles queriam me conhecer. Então, uma noite, fui jantar na casa deles. Quando a mãe e o pai da Hannah me viram, eles ficaram muito surpresos, é claro. Ouvi dizer que todo mundo tem uma sósia em algum lugar, mas ver com meus próprios olhos, inacreditável, disse a mãe de Hannah. Eu disse que não era tão surpreendente assim, já que éramos irmãs gêmeas. Mas os pais da Hannah riram de repente e disseram que eu estava errada. A Hannah não tinha uma irmã, nem nunca teve. Além disso, eles alegaram que eram os pais biológicos da minha irmã e nunca a adotaram. Era simplesmente impossível. Foi quando percebi que os pais da Hannah também estavam escondendo algo. Eles estavam mentindo para nós duas. Mas o que estava acontecendo? Por que eles estavam escondendo a verdade de nós? E então, eu percebi como chegar ao fundo de tudo isso. No dia seguinte, eu me encontrei com a minha irmã gêmea e nós fomos a uma clínica fazer um teste de DNA para provar que éramos parentes. A Hannah concordou que seria uma boa decisão e eu fiquei muito feliz por ela ter me apoiado. Fizemos o teste e fomos informadas de que os resultados estariam prontos em alguns dias. Passamos aquele tempo todo esperando impacientemente pela confirmação de que éramos irmãs. E então, nossos pais teriam que nos explicar o que aconteceu, já que eles não queriam nos contar a verdade. Eu encontrava a Hannah todos os dias e nós conversávamos muito. Eu me sentia apoiada e cuidada pela minha irmã e tentava estar sempre lá para ela também. Um dia, eu estava contando a ela sobre a nossa infância, que ela não se lembrava mais. A Hannah ficou tão empolgada com a minha história sobre as nossas aventuras no orfanato que ela acabou me dando uma ideia. Vamos visitar o lugar onde crescemos. Talvez ajude a recuperar a sua memória, eu sugeri. A Hannah concordou e fomos até o orfanato. O orfanato não havia mudado nada naqueles 10 anos. Estava igual ao dia em que eu saí de lá. Apenas as crianças eram diferentes. Nós encontramos o chefe do orfanato, o Sr. Williams. Ele nem me reconheceu no começo. Mas quando eu disse a ele quem eu era, ele sorriu e disse: "Olivia, não pode ser! Olha como você cresceu!" Mostrei a Hannah a ele e perguntei se ele lembrava da minha irmã. Eu disse a ele que ela se chamava Isabel e que tínhamos crescido juntas naquele orfanato. Mas de repente, o sorriso desapareceu de seu rosto. Ele me olhou ansioso e disse que deveríamos conversar em seu escritório, só eu e ele. Fiquei um pouco assustada. O que o Sr. Williams queria me contar? Eu o segui até o escritório para descobrir. No escritório, ele pediu para que eu me sentasse e me disse que eu estava errada. Eu nunca tive uma irmã de verdade. O que você quer dizer com "você nunca teve uma irmã"? Eu me lembro dela muito bem. Você até tirou fotos de nós duas juntas. Eu disse a ele surpresa. Sim, aqui estão as fotos, veja, disse o Sr. Williams, me entregando as fotos. Eu vi as fotos de quando eu era criança, mas não tinha ninguém perto de mim. Como assim? Mas eu me lembrava dela tão claramente. E então, ele me contou a minha história. Meus pais eram pessoas muito problemáticas. Quando eu nasci, eles nem cuidavam de mim. Muitas vezes eu ficava sozinha e ninguém me dava atenção. É por isso que inventei a minha irmã gêmea, a Isabel, para ter alguém com quem conversar, para ter uma irmã que cuidasse de mim. Minha gêmea imaginária e eu fomos trazidas para o orfanato. E quando eu fui adotada e meus pais começaram a cuidar de mim, minha irmã foi desaparecendo gradualmente da minha mente. Eu escutei o Sr. Williams e comecei a me lembrar. Pedaços de minhas memórias de infância começaram a se encaixar como em um quebra-cabeça. O chefe do orfanato estava certo. Como eu poderia ter entendido tudo isso tão errado? Mas quem era Hannah então? Apenas uma garota que se parecia comigo? Eu realmente tinha conhecido a minha sósia? Como eu contaria tudo a ela agora? Saí do escritório e imediatamente esbarrei na Hannah. Ela olhou para mim com olhos assustados e me estendeu o celular. Os testes de DNA chegaram. Ela disse: "Nós não temos nenhum parentesco." Eu já sabia disso. Havia lágrimas nos olhos da Hannah. Ela se virou e saiu correndo. Eu não a impedi. Eu saí do orfanato e comecei a andar pela rua. Eu estava tão perdida em meus próprios pensamentos que não vi nada ao meu redor. Eu não conseguia acreditar no que havia acontecido. Mais do que isso, eu estava magoada. Eu tinha acabado de encontrar meu único membro da família e a perdi logo depois.
Eu estava tão perdida em meus pensamentos que não vi o sinal vermelho e atravessei a rua. Um carro estava vindo em minha direção. Eu ouvi o barulho dos freios e, em seguida, um baque. Então, tudo ficou escuro. Me trouxeram para o hospital. Eu estava deitada na mesma cama em que a Hannah estava alguns dias antes. Minha mãe e meu pai adotivos estavam sentados ao meu lado. Eles pareciam muito assustados. Minha mãe me disse que eu tinha sido atropelada, mas que o pior já tinha passado e que logo me recuperaria. Fiquei muito triste por ter preocupado eles e me senti envergonhada por ter duvidado do que me disseram. Eu pedi a eles que me perdoassem e agradeci por cuidarem de mim. Agora, eu sei que não tenho uma irmã, eu disse tristemente. O que você quer dizer com não tem? Minha mãe sorriu. E a Hannah? A porta do quarto se abriu e ela entrou. Minha irmã. Ela se sentou ao meu lado e disse: sinto muito ter ido embora. Eu precisava de um tempo para pensar. Apesar de não sermos parentes, somos irmãs em espírito e sempre estaremos juntas. Eu não vou te abandonar. Comecei a chorar de alegria e meus pais saíram do quarto para nos dar um tempo a sós. Foi assim que eu encontrei a minha irmã gêmea. Temos estado sempre juntas desde então. E fico feliz que tudo tenha acontecido dessa forma. O que você acha? Um completo estranho pode se tornar mais próximo do que um parente? Escreva nos comentários.